Milionário surpreende ao aceitar ser pai fantasma de menina negra pobre na festa escolar. Numa cidade onde o luxo e a pobreza vivem lado a lado, como dois mundos que nunca se tocam, algo inacreditável aconteceu. Lucas Menezes, o homem rico, frio e distante que todos conheciam, apareceu do nada para ser o pai fantasma de Sofia, uma menina de apenas 10 anos, negra e de uma das famílias mais humildes do bairro. Ninguém entendeu direito o que o levou até ali, e menos ainda porque aceitou o convite para essa função tão delicada, conhecida por ser um misto de tristeza e esperança. Essa festa escolar, tradicional e esperada por toda a comunidade, parecia que ia passar normal até que o nome dele pipocou entre os pais, que jamais viram ou ouviram falar do milionário antes. Menos ainda o esperavam disposto a apoiar uma criança que nunca o conheceu. Sofia, menina de sorriso tímido e olhos gigantes de quem nunca desistiu, só tinha um sonho simples: ir vestida de princesa naquele dia. Ele carregava um segredo que nunca dividiu com ninguém. Um erro fatal do passado, um trauma que destruiu seu grande amor e o envenenou por décadas. Um peso sombrio que parecia sufocar seu próprio coração. Sofia, com sua inocência punhalante, começou a mexer naquela ferida de forma inesperada. Enquanto ele passava algum tempo perto dela, observava aquele brilho de esperança que nem a falta de brinquedos caros conseguiu apagar. O sofrimento da criança parecia invadir a armadura de gelo que ele criou para se proteger. Um nó apertado no peito, a garganta prendendo as palavras, mãos trêmulas tentando não mostrar emoção. Tudo se revelava em pequenos gestos. Ele viu a mãe de Sofia, cansada e resignada, e compreendeu que o que estava em jogo era muito maior que a festa. Mas, com o dia do evento se aproximando, uma sombra apareceu, ameaçando destruir qualquer chance de redenção. Um acontecimento inesperado colocou Sofia em perigo e transformou a festa em um caos emocional. A garota, M. O que realmente se escondia nessa conexão improvável? O tempo corre e ninguém sabe o que vai acontecer antes do primeiro balé de luzes nessa festa que promete ficar para a história. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto a festa se aproximava, Lucas sentiu uma pressão crescente no peito. Ele olhava para Sofia, que tinha feito com que seu mundo infeliz parecesse menos sombrio, e se questionou. Na manhã do evento, o barulho na escola era ensurdecedor. Crianças corriam, risadas ecoavam e balões coloridos enfeitavam o ambiente. Lucas estava lá, nervoso. Sofia não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Mal sabia ele que uma sombra do passado havia retornado. No meio da confusão, a diretora interrompeu tudo com um grito. Pessoas, calma, temos um anúncio importante. O murmúrio se espalhou como uma onda. Lucas, puxado pelas vozes ansiosas, dirigiu-se ao palco. Mas algo no fundo de sua mente o alertava sobre o que estava por vir. Vim aqui hoje com uma notícia chocante. A diretora respirou fundo, a expressão severa. Recebemos novas informações sobre um evento recente que afeta a nossa comunidade. O pânico começou a se espalhar entre os pais e crianças. Lucas sentiu um frio na espinha enquanto observava a diretora continuar. Um grande investimento foi feito na nossa escola, mas está envolto em polêmica. E um dos nossos novos investidores é, na verdade, um antigo amigo da família de Sofia. O caos tomou conta quando uma mulher, alta e de cabelos desgrenhados, irrompeu pela porta principal. É mentira! Ele não pode ser considerado apoio. Eu conheço essa pessoa muito bem. Todos se viraram, tentando entender a cena. É a mãe de Sofia. Mas não era só isso. Havia um brilho nos olhos dela,
mas também um medo profundo que a consumia. Ele não é quem vocês pensam que é. Ele foi responsável por... Sua voz embargou, mas não antes de conseguir deixar uma inquietação no ar. Lucas ficou paralisado. Ele a reconheceu de uma fotografia antiga em sua mente. Não só conhecia aquela mulher, mas era alguém que tinha estado no centro de sua dor. A mãe de Sofia era sua antiga namorada, a que ele havia perdido em um acidente anos atrás e que supostamente o havia deixado para sempre. "Sofia é minha filha!" ela gritou, quebrando o silêncio sombrio que havia se instaurado. Um tormento se instalou no peito de Lucas, e ele se debateu entre a revelação e a realidade compartilhada que construíram com tanto carinho. Sofia olhou entre os dois, confusa. "Mãe, por que você está gritando? Sobre o que você está falando?" O olhar de preocupação da mãe se transformou em dor, e Lucas sentiu como se o chão tivesse sido tirado debaixo de seus pés. As memórias de seu passado se erguiam como monstros, e a verdade estava finalmente exposta. Ele não poderia mais ser um pai fantasma. Ele era, na verdade, o pai de Sofia. O que antes era apenas uma festa, agora se tornava um verdadeiro campo de batalha emocional. Milhares de descrença e murmúrios espantados preenchiam o ambiente. A mãe de Sofia não estava apenas revelando a verdade, mas expô. Lucas queria gritar, se esconder, mas mais do que tudo, queria saber de Sofia o que ela pensava. Essa revelação não era apenas uma explosão de mentiras, mas um convite para um novo começo ou uma condenação eterna. No instante em que os olhos de Sofia brilharam, parecia que esperava que ele falasse, mas ele sabia que nada seria simples a partir dali. E como um peso enorme se instalava sobre eles, a grande questão pairava no ar. Quem ele realmente era? E o que isso significava para o futuro da menina que ele hesitava em chamar de filha? O clima estava tenso, e a festa, que deveria ser um momento de alegria, agora se transformava num labirinto de verdades e dúvidas. O silêncio cortante era apenas o começo de uma tempestade pronta para explodir. Lucas olhava para Sofia, desejando encontrar as palavras certas, mas sua garganta estava seca. Os olhares da plateia se voltavam para ele, e o murmúrio aumentava como uma onda, cada vez mais intenso. "O que está acontecendo?" Ele precisa. O medo em seu olhar era palpável. Mas antes que qualquer um pudesse processar esse momento, algo inesperado aconteceu. Um grito cortou o ar, instantaneamente silenciando a sala. "Parem! Parem com isso!" Uma mulher entrou em cena, ofegante, com os cabelos desgrenhados e os olhos arregalados. Era Clara, uma amiga de infância de Lucas, que ele não via há anos. As pessoas se viraram para ela, surpresas, confusas. Clara respirou fundo, o desespero estampado em seu rosto. Ele não é o pai dela. Ele não pode estar aqui. As palavras dela pairaram no ar como uma bomba prestes a explodir. Lucas franziu a testa, seu coração disparando. "O que você está dizendo, Clara?" "Você não sabe. Sofia não é apenas filha dela", Clara continuou, olhando diretamente para a mãe da menina. "Sofia é também filha dele." O murmúrio de incredulidade se transformou em gritos de choque enquanto todos tentavam entender. A revelação era como uma tempestade se formando. Poderosa, turbulenta e devastadora. A mãe de Sofia estremeceu ao ouvir isso. "Não, isso não faz sentido. Você sabe que não." Sua voz estava descompassada, cheia de um medo genuíno. Lucas também estava atordoado. Ele não conseguia pensar direito. Suas memórias confundidas, a verdade desmoronando diante de seus olhos. "E se eu disser que seu pai, aquele que você pensou que tinha morrido, está vivo e que ele deixou Sofia sob seus cuidados, mas você não sabia?" Clara se voltou para Lucas, buscando respostas em seu olhar. O coração de Lucas disparou. Ele tentava se lembrar, mas tudo era nebuloso, como um sonho distante. O acidente, sua namorada, e naquele momento, Sofia lá, olhando para ele, com os olhos cheios de esperança e confusão. O peso da realidade se abatia sobre ele, e a sala começava a girar. Olhares trocados entre pais e crianças,
olhares de reprovação, choques e murmúrios. O caos se estabelecia. Agora, todos encaravam Lucas, como se ele fosse uma bomba prestes a explodir, e um eco de perguntas sussurrava pela sala. Quem ele realmente era? O que mais estava escondido? Sofia, com seu vestido de princesa, permaneceu no centro de tudo isso, sem entender a gravidade do que estava acontecendo. Ela olhou para Lucas, buscando um suporte, enquanto sua mãe afastava o olhar, agora tomada pela incerteza. "Por que você não me disse?" gritou Sofia, a frustração transbordando. "No meu coração, eu pensava que você era... Eu cuidei de você." Lucas sussurrou, as palavras mal saindo. A confusão tomava conta da cena. Ele viu a dor nos olhos da menina, a incompreensão, e sentiu que tudo que construíram tinha sido destruído em uma fração de segundos. Foi então que o alarme da escola soou. Um rugido estrondoso atravessou o ambiente. O caos virou pânico imediato. "Fogo!" Todos saíam. Uma voz ecoou. A multidão se movendo em direção à saída. O desespero tomando conta. No meio da correria, Lucas agarrou a mão de Sofia, enquanto Clara se movia para ajudar a mãe da menina. O mundo exterior se tornava um borrão, e ele sabia que nada seria como antes. A revelação sobre a paternidade de Sofia, a conexão quebrada, tudo isso desapareceria no fogo da confusão. Mas havia algo mais. Um mistério, ainda maior, pairava no ar. Quem realmente era o pai de Sofia? A pergunta ecoava na mente de Lucas, enquanto ele lutava para proteger a menina em meio ao tumulto. O que aconteceria agora que o véu da verdade tinha sido levantado? E o que mais ele ainda não sabia? O futuro que parecia claro se tornava um labirinto, e Lucas se perguntava se conseguiria encontrar o caminho na escuridão. O tumulto se espalhou rapidamente, uma onda de confusão, enquanto crianças e pais corriam em direção à saída. Lucas segurava a mão de Sofia com firmeza, seu coração disparando. Ele não sabia o que fazer. O que estava acontecendo? A festa, que deveria ser um momento de alegria, transformava-se em um campo de batalha emocional, agora misturado a um pânico coletivo. "Por que você não me disse?" Sofia estava agitada, os olhos grandes e cheios de perguntas. Lucas olhou para sua mãe e viu a dor refletida em seu rosto. O caos aumentava, mas as palavras dela ecoavam na mente dele. "Ele não é quem vocês pensam que é." Ele tentava entender, mas tudo parecia tão distante. E então, o alarme se intensificou, e a sala começou a esvaziar. Ele puxou Sofia em direção à saída. "Vamos, precisamos sair daqui." Ao correrem para fora, Clara ainda gritava. "Você precisa saber a verdade, Lucas. Não é só sobre a Sofia, é muito mais." Quando eles finalmente chegaram ao ar livre, Lucas parou, ofegante. A escola estava em um frenesi. As sirenes podiam ser ouvidas, enquanto o varrido do pânico tomava conta do ambiente. Ele respirou fundo, tentando processar o que estava acontecendo. Sofia estava ao seu lado, ainda confusa. "Pai, pai?" O título parecia pesado em suas pequenas palavras. Lucas sentiu um aperto no peito. A ideia de que poderia ser um pai verdadeiro era tanto assustadora quanto fascinante. Mas havia algo mais que o desviava. A voz de Clara ainda ecoava em sua cabeça, mas antes que pudesse responder, uma mão forte agarrou seu braço. Era um policial. Sua expressão era grave. "Senhor, precisamos que você se afaste da escola imediatamente." Era a hora de agir. Lucas olhou para Sofia, agora completamente assustada. "Fique próxima a mim." Ele a puxou mais para perto. Foi então que uma sombra se acercou deles. Era a mulher de antes, a mãe de Sofia, com os olhos arregalados e pálidos. "Vocês não podem ir. Você não entende o que está acontecendo." "E entender o quê?" Lucas ficou com raiva. "O que mais pode acontecer?" Mas antes que ela pudesse responder, ouvi-se um barulho ensurdecedor. Uma explosão. O céu pareceu se iluminar e a escola atrás deles desabou em chamas. As pessoas gritavam e o caos tomou conta de tudo. Lucas segurou Sofia com mais força, tentando protegê-la. O calor das chamas começou a se espalhar,
e a fumaça formava uma nuvem que parecia engolir o lugar. Ele olhou à sua volta desesperado, em busca de um lugar seguro. E ali, na correria, ele ouviu as palavras de Clara novamente, a verdade sobre o pai de Sofia. Nesse momento, o celular de Lucas vibrou. Ele olhou para a tela. Uma mensagem de um número desconhecido. Você precisa saber a verdade sobre Sofia. Não é o que você pensa. Venha até o antigo armazém na rua central. É urgente. O coração de Lucas acelerou. Sofia, eu preciso ir. Ele se virou para a mãe dela, mas ela tremia, o olhar perdido. Você não pode deixá-la sozinha. Mas Lucas nem teve escolha. Sofia, precisamos agir. Eu vou descobrir o que está acontecendo. Ele agarrou a mão dela novamente e correu em direção ao armazém, confiando que o que quer que estivesse lá poderia mudar tudo. O armazém disfarçado nas sombras era misterioso, e Lucas podia sentir o peso da história envolvendo tudo isso. O que a mensagem queria dizer? Por que alguém deixaria isso para ele? O mistério pulsava como uma sombra imensa, e ele precisava desvendá-lo. Mas com a crescente tensão entre ele, Sofia e a mãe, a pergunta ficava no ar. O que realmente estava escondido por trás de tudo aquilo? O que ele estava prestes a descobrir mudaria tudo para sempre. A rua estava vazia, o ar pesado de tensão. Lucas puxou Sofia pela mão, seus corações batendo juntos no compasso frenético da incerteza. O armazém surgia à frente, uma sombra disfarçada no meio da poeira. Ele parou por um momento, respirando fundo. As palavras de Clara ecoavam na sua mente como um tambor surdo. Sofia, você está pronta? Ele perguntou, a voz tremendo um pouco. Mas a menina apenas assentiu, com um olhar confuso que misturava medo e esperança. O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo. Ele não queria mais segredos entre eles. Entraram juntos no armazém, a porta rangendo ao se abrir. Dentro o cheiro era de madeira envelhecida, o ambiente escuro, mal iluminado por algumas lâmpadas penduradas. Lucas sentiu um frio na espinha. Algo estava errado. Quem lhe mandou essa mensagem? Ele murmurou, quase mais para si mesmo do que para Sofia. Papai, é você? A voz de Sofia traía uma mistura de confiança e desespero. Ela olhou ao redor, buscando por respostas. Lucas olhou à sua volta, tentando encontrar o que quer que estivesse esperando por eles. Então, de repente, um barulho rompendo o silêncio. Uma figura se moveu das sombras. Era um homem, aparência familiar. O coração de Lucas disparou. Não, não pode ser. O homem se aproximou, um sorriso malicioso no rosto. Surpreso, Lucas. Eu sempre soube que esse dia chegaria. Era ele, o pai deles. O homem que Lucas pensava ter perdido para sempre. O homem que havia desaparecido sem deixar rastro. Por que você voltou? O que está fazendo aqui? Lucas gritou, raiva e confusão estampadas em seu rosto. Por sua causa, meu filho. Sempre por você. A voz dele ressoava, profunda e convincente. E essa menina? Sofia. Bem, ela é a chave para tudo. Sofia olhou entre os dois, os olhos arregalados, sem entender quase nada. Quem é ele, papai? O que está acontecendo? A pressão no peito de Lucas aumentou. Ele não é meu pai. Não pode ser. Ah, mas eu sou, Lucas. E se você soubesse a verdade, entenderia por que estou aqui. A expressão de desprezo se misturava com nostalgia. Sofia não é apenas filha dela. Ela é também filha de alguém muito mais poderoso do que você poderia imaginar. O chão parecia desabar sob seus pés. Lucas teve um instante de clareza, como um clarão de luz iluminando a escuridão. O que você está dizendo? Ela não pode ser. Sim, ela é. Isso muda tudo. O homem se aproximou, seus olhos queimando com uma intensidade estranha. Sofia foi criada aqui, longe de mim, para me proteger, para um dia assumir o meu legado. Sofia olhou para Lucas, e o desespero tomou conta de seu pequeno rosto. Papai, é verdade. Sou uma... O que isso significa? O ar ficou pesado, a tensão pairando como fumaça densa.
Lucas olhou para o homem à sua frente e depois para Sofia. A verdade era um jogo cruel, e agora tudo estava em jogo. Não, não é possível. Mas o homem apenas sorriu. Você sempre foi o relutante, Lucas. Agora terá que decidir: aceitar o que é seu ou se perder de vez. Nesse momento, o alarmante eco de sirenes cortou o silêncio do armazém. Policiais, ambulâncias, tudo se aproximava rapidamente. A voz interna de Lucas gritava que o tempo estava se esgotando. Precisamos sair daqui, agora! Ele puxou Sofia, mas antes que pudesse se mover, o homem bloqueou a saída. Lucas, escute-me. Você não entende o que está em jogo. Sofia é a peça-chave de uma batalha que vem se arrastando por gerações. Lucas sentiu a adrenalina disparar. As palavras dele ressoavam na mente. Batalha? Que batalha? A expressão de desconcerto tomou conta de Sofia. Por que não me contaram nada disso? A confusão parecia pesada demais para a menina, e ele sentiu a dor dela como um punhal no coração. E naquele instante, o homem incluiu uma informação devastadora, quase em sussurro. Você precisa saber que a mãe dela não é quem ela diz ser também, e sua vida depende disso. O chão tremeu sob os pés de Lucas. Cada peça do quebra-cabeça se movia, mas nenhuma se encaixava. As revelações estavam começando a desmoronar tudo, e a única coisa que ele sabia era que a vida de Sofia estava ameaçada. As sirenes se aproximavam ainda mais, e a pressão no peito de Lucas era insuportável. O homem riu, o riso gelado. Você terá que escolher, Lucas. Acabe com esse jogo ou jogue tudo fora. O tempo está acabando. E, enquanto a porta do armazém se fechava lentamente, Lucas olhou para Sofia, o olhar dela cheio de perguntas. O peso da verdade começava a despedaçar o que ele pensara ser a realidade. Ele sabia que precisaria desvendar essa trama antes que tudo se desmoronasse, antes que fosse tarde demais. O que esse homem queria? E como ele estava conectado ao passado que Lucas pensou ter enterrado? Ele precisava descobrir, e rápido. Lucas olhou para o homem em choque. Você não pode estar falando sério. Sua voz tremia, as palavras saindo como um sussurro raivoso. A ideia de que Sofia era parte de algo tão grandioso e sombrio parecia surreal. Ela é apenas uma criança. Uma criança que carrega todo o peso do nosso legado, o homem disse, com um sorriso que não chegava aos olhos. E você? Você sempre foi tão teimoso, Lucas. Precisamos acabar com essa farsa e trazer a verdade à tona. Você não pode protegê-la para sempre. Sofia olhou entre eles, a confusão espelhada em seu rosto. Papai, o que ele quer dizer? O que está acontecendo? O desespero dela partiu o coração de Lucas. Ele queria proteger aquela menina, dar a ela uma vida normal, longe de segredos e mentiras. Mas agora, tudo estava ruindo. Antes que ele pudesse responder, um estrondo surdo ecoou do lado de fora. O barulho do portão do armazém, se fechando repentinamente, fez o coração de Lucas acelerar. Ele se virou apavorado para a porta, mas um novo som cortou o ar, vidros quebrando. Ele sentiu uma onda de medo sobre ele. O que foi isso? Então, uma explosão de luz iluminou o interior escuro do armazém. O brilho o deixou cego por um segundo. Quando sua visão voltou, ele viu uma figura se movendo rapidamente nas sombras. O homem usando uma máscara escura surgiu entre as prateleiras, segurando uma arma. O terror tomou conta da cena. Fiquem onde estão, o homem gritou. E Lucas ouviu o pânico se espalhar. Não, não machuque eles, Lucas gritou, colocando-se na frente de Sofia. O caos transbordou em sua mente. O homem que afirmava ser seu pai agora era uma ameaça. A confusão se misturava ao medo. A figura mascarada apontou a arma para Lucas, seus olhos escaneando o ambiente, e então se fixaram em Sofia. A garota. Eu vim por ela. A correção nas palavras do homem que afirmava ser seu pai, agora na verdade seu sequestrador, despertou uma nova onda de nervosismo. O que você quer? Lucas gritou, a adrenalina pulsando em suas veias. Você sabe muito bem o que eu quero, Lucas. Sua proteção não é suficiente. É hora de Sofia assumir o que é dela.
O homem mascarado começou a avançar. A voz dele era fria, quase azeludada, mas cheia de uma força assassina. Sofia olhou para Lucas com lágrimas nos olhos. Papai, por favor. Eu não entendo. Lucas se virou rapidamente para o homem que dizia ser seu pai. Você sabia que isso ia acontecer? Você estava esperando por isso? A raiva fervia dentro dele, o calor subindo de seu peito à sua cabeça. Você nos colocou em perigo. Mas o homem apenas riu, um riso que o deixou com arrepios. Isso era inevitável, meu filho. O que você não percebe é que eu não sou o único que tem interesse em Sofia. Eles estão por perto e precisam dela. A tensão crescia. A sensação de uma batalha prestes a acontecer pairava no ar. Lucas olhou por cima do ombro, buscando uma saída. As sirenes ainda podiam ser ouvidas ao longe, mas cada segundo parecia se arrastar. Sofia! Fique atrás de mim. O homem mascarado sorriu, como se soubesse que estava no controle. A escolha é sua, Lucas. Você pode deixar que a verdade venha à tona, ou pode lutar e ver todos ao seu redor sofrerem. Foi nesse momento que um tremor percorreu o armazém. Uma sensação estranha começou a ser sentida sob seus pés. O chão começou a tremer e Lucas sentiu uma onda de pânico. O que está acontecendo? Ele gritou, tentando manter a calma. Tá começando. O homem continuou, como se estivesse esperando por aquele momento. E como uma resposta ao seu comando, uma explosão repentina irrompeu do fundo do armazém, a estrutura começando a ruir. E de repente, tudo se transformou em caos. As paredes começaram a desabar, peças de concreto se desprendendo. Vamos, Sofia! Lucas gritou, agarrando a mão dela. Eles precisavam sair. A vida de sua filha estava em jogo, e ele não podia deixar que nada os separasse. Enquanto fugiam, uma nova certeza brotou no coração de Lucas. A luta estava apenas começando. E as revelações que vieram à tona poderiam mudar tudo, para sempre. Agora, além do perigo iminente, havia certeza de que nada do que ele acreditava saber era verdade. E ao olhar rapidamente para trás, ele viu o homem que se dizia seu pai. O que mais ele poderia esconder? O que mais estava prestes a ser revelado naquele momento de desespero e destruição? O futuro de Sofia agora estava em suas mãos, mas a pergunta insistia. Ele conseguiria protegê-la antes que tudo desmoronasse? Lucas puxou Sofia pela mão, seu coração batendo em um ritmo frenético, cada passo ressoando com medo e urgência. O armazém estava se desmoronando, paredes tremendo, pedaços de concreto despencando ao redor deles. Vamos sair rápido! Ele gritou, sua voz se elevando acima do barulho ensurdecedor que o cercava. Enquanto corriam, a figura mascarada gritava, suas ameaças soando distantes. Lucas não podia se dar ao luxo de olhar para trás. Mantenha-se perto de mim, ele disse a Sofia, que estava com os olhos arregalados, confusa e assustada. O volto dela ecoava a desolação. Mas enquanto buscavam a saída, a figura do homem, seu pai, se tornou um borrão nas sombras. Você não pode fugir, ele gritou, um riso maníaco na voz. A verdade virá à tona de qualquer jeito. Lucas sentiu sua raiva fervilhar, mas não era hora para isso. Uma das paredes começou a ceder, e o chão sob seus pés parecia se abrir. Sofia olhou para cima, a fumaça começando a tomá-la completamente. Papai, o que está acontecendo? Consegue ver a saída? Lucas perguntou, lutando contra o pânico que ameaçava dominá-lo. Ele só queria salvar a menina, fazer com que ela estivesse a salvo, longe de tudo isso. Vá, Sofia, corra! Mas no instante que ela ia seguir sua ordem, um forte estrondo ecoou e um pedaço da estrutura do armazém desabou bem ao lado deles. A poeira subiu, ofuscando a visão de Lucas. Ele a segurou pela mão, puxando-a com força e desesperação. Então, ele a viu. A mulher que se dizia a mãe de Sofia, atravessando a nuvem de fumaça. Quase irreconhecível, os olhos de desespero queimando. Cuidado! Ela gritou, mas Lucas nem teve tempo de entender a gravidade nas palavras dela. Em uma fração de segundo, uma explosão irrompeu entre eles. Uma onda de calor e som que os atirou para longe. Lucas sentiu Sofia se soltar de sua mão. Ele gritou seu nome,
mas o som saiu abafado, o caos preenchendo sua mente. Sofia! A palavra era um grito primitivo, um soco direto no peito. Ele se levantou, atordoado, as visões turvas. A fumaça tornava tudo quase impossível de enxergar. Ele forçou o corpo a se mover, se arrastando para onde achava que a menina estava. E ela estava lá, caída no chão. Sofia! Lucas correu até ela. Mas havia algo mais à sua frente. Sombras se movendo, ruídos e figuras emergindo da fumaça. O coração de Lucas disparou. O que mais está acontecendo? Quando se aproximou, a figura se revelou. Não era o homem mascarado. Era Clara, sua amiga de infância. Mas atrás dela estava o homem que dizia ser seu pai. E uma mulher que parecia familiar. A dor em seu olhar era intensa. E Lucas imediatamente entendeu. Ele havia visto aquela mulher em fotos. Não, não pode ser. A revelação o atingiu como um muro. Clara, agora com um semblante sério, olhou para ele e em um murmúrio disse: Ele é o seu avô, você não sabia? Uma onda de choque atravessou Lucas, a mente girando. Essa é a mãe dele, e você está dizendo que eu sou parte de uma família que eu nunca conheci? Precisamos sair daqui. Tudo isso está conectado, mas não é seguro agora. Clara respondeu, enquanto a fumaça começava a esfumar, revelando o cenário em caos. Então, o olhar de Clara se endureceu. Mas há algo mais que você precisa saber. Antes que ela pudesse terminar, a mulher deu um passo à frente, a dor transformando-se em raiva. Você não pode deixar Sofia com eles. Ela olhou para Lucas e o desespero encheu a voz. Você não entende. Você pode ser tudo o que ela não pode ser. Lucas olhou para Sofia, ainda dolorida no chão. Sofia, eu estou aqui. Por favor, me diga que você está bem. A pequena ergueu a cabeça, seus olhos brilhando com lágrimas. Eu não tenho certeza de quem eu sou. E no meio daquela confusão, uma revelação final saiu da mulher. A verdadeira mãe dela é uma assassina. O silêncio que se seguiu foi estarrecedor. A verdade explodiu em seu peito como um trovão, colocando toda a história que ele conhecia de cabeça para baixo. O tempo parecia parar, enquanto a nova verdade colocava a vida de Sofia em perspectiva. O que mais estava por vir? E como Lucas poderia proteger sua filha em meio a tanto caos e revelações? O futuro que ele imaginava se desvanecia em cada palavra. E ali, em pé, sob as sombras de uma verdade interminável, ele sentiu que tudo estava apenas começando a ruir. Lucas olhou para o homem à sua frente, a raiva fervendo em seu peito, enquanto as revelações se desenrolavam. O que você quer dizer com que Sofia é filha de uma assassina? A voz dele tremia, o coração batendo no compasso frenético da incerteza. Você realmente não sabe, não é? O homem que dizia ser seu pai riu, um som frio. Sofia está cercada de segredos, e a mãe dela tem um passado que você nem imagina. As palavras reverberaram na mente de Lucas como um trovão. Ele olhou para Sofia, seu rosto pálido se distorcendo em confusão. Mãe? O que isso significa? O que você fez? A dor a tornava ainda mais pequena, e Lucas sentiu um nó na garganta. Silêncio! O homem mascarado interveio, sua voz explodindo como um relâmpago. Você não sabe o que está falando. Isso não é a hora para revelações. Se eles descobrirem que você está aqui, todos nós estaremos em perigo. Uma onda de pânico tomou conta de Lucas. Todos quem? O que você está escondendo? Ele me deixou capaz de entender que a única resposta correta seria correr. Mas um estrondo estourou à sua volta. E Lucas se virou na direção do barulho, seu coração disparando. A porta do armazém começou a se abrir lentamente. Um eco de passos pesados soou. Você pensou que poderia fugir de mim? Uma figura surgiu na entrada, envolta em uma névoa de fumaça. E o rosto se revelou. Era um velho conhecido de Lucas. Alguém que ele pensou ter deixado para trás. Sim, sou eu. E trouxe um presente. A atmosfera mudou de repente. O ar ficou mais denso, como se o próprio tempo tivesse parado.
As peças do quebra-cabeça começaram a se conectar em uma esperança amarga. O homem se virou para Sofia, seus olhos brilhando. Você não entende, Sofia. Sua vida tem um propósito maior. E nós estamos aqui para resgatar você. Ela lutava contra a confusão. O quê? As palavras dela mal saíram em um sussurro. Antes que pudesse processar, o homem avançou, seus olhos fixos em Lucas. Você sabe o que precisa fazer, Lucas. A verdade está mais próxima do que você imagina. De repente, um grito ecoou no ar. Parem! A polícia está aqui! A voz era de Clara, que aparecera nas sombras, agora em pânico. Ouvindo isso, as expressões mudaram, e os sorrisos de Overpower foram substituídos por angústia. Lucas percebeu que o tempo estava se esgotando. Uma explosão repentina fez o teto do armazém ceder, dando origem a uma chuva de entulhos. Lucas agarrou Sofia e a puxou para a segurança, mas a névoa começava a engolir tudo. Sofia estava aterrorizada. A mão dela tremia em sua. Foi você. Você causou tudo isso. Ele gritou, dirigindo-se ao homem que dizia ser seu avô. Não posso te explicar agora, ele respondeu. Mas devemos ir, ou não teremos chance. E enquanto falava, a construção começou a ruir. Com cada pedaço que desmoronava, Lucas se perguntava se essa batalha teria uma resposta. Precisava descobrir tudo. A verdade ardia como uma chama em seu interior. As revelações que vinham à tona poderiam alterar o destino de todos, e a única coisa que podia fazer era agir. E foi nesse momento que tudo ficou ainda mais claro. Em um movimento súbito, o homem ao seu lado revelou um objeto brilhante que segurava na mão. Era um relógio, um projeto que Lucas reconhecia das memórias mais remotas. Este relógio é a chave. Isso que vai abrir as portas para o seu futuro. Lucas ficou paralisado. Não, pode ser. Ele olhou para Sofia, os olhos dela brilhando de medo, mas ao mesmo tempo com a centelha de uma curiosidade infinita. E então, uma sombra percorreu o armazém. Mais figuras emergiram na escuridão, e uma nova onda de pânico subiu, quando Lucas enfim entendeu. Não, não pode ser! O relógio tinha a conexão que ele nunca soubera. Os rostos, agora revelados, despertavam lembranças de um tempo esquecido. Sofia sussurrou, o que está acontecendo? E no meio do fogo e das cinzas, a única certeza que Lucas tinha era que nada seria como antes. Ele não acabou de compreender a verdade. A batalha estava apenas começando, e com ela, a necessidade de descobrir quem era realmente. Sob as cinzas do armazém, em colapso, enquanto a fumaça envolvia tudo, Lucas percebeu que a linha entre passado e presente começava a se desfazer. O que querem realmente de nós? Ele gritou, o desespero refletido em sua voz. Um mistério ainda maior se ergueu, e a única certeza era que as respostas estavam bem mais próximas do que ele poderia imaginar. Lucas olhou para o homem à sua frente, a raiva fervendo em seu peito, enquanto as revelações se desenrolavam. O que você quer dizer com que Sofia é filha de uma assassina? A voz dele tremia, o coração batendo no compasso frenético da incerteza. Você realmente não sabe, não é? O homem que dizia ser seu pai riu, um som frio. Sofia está cercada de segredos. E a mãe dela tem um passado que você nem imagina. As palavras reverberaram na mente de Lucas como um trovão. Ele olhou para Sofia, seu rosto pálido se distorcendo em confusão. Mãe, o que isso significa? O que você fez? A dor a tornava ainda menor, e Lucas sentiu um nó na garganta. Silêncio! O homem mascarado interveio, sua voz explodindo como um relâmpago. Você não sabe o que está falando. Isso não é a hora para revelações. Se eles descobrirem que você está aqui, todos nós estaremos em perigo. Uma onda de pânico tomou conta de Lucas. Todos quem? O que você está escondendo? Ele sentia que o chão estava se movendo sob seus pés, a emergência tornando tudo mais intenso. Antes que ele pudesse processar a situação, uma explosão repentina irrompeu do fundo do armazém, a estrutura começando a ruir. Lucas agarrou Sofia e a puxou para a segurança. Mas a névoa começava a engolir tudo. Sofia estava aterrorizada, a mão dela tremia em sua.
Foi você. Você causou tudo isso. Ele gritou, dirigindo-se ao homem que dizia ser seu pai. Não posso te explicar agora. Ele respondeu, mas devemos ir, ou não teremos chance. E enquanto falava, a construção começou a ruir, com cada parte desmoronando. Lucas se perguntava se essa batalha teria uma resposta. Ele sabia que as revelações que vinham à tona poderiam alterar o destino de todos, e a única coisa que podia fazer era agir. Nesse momento, o homem ao seu lado revelou um objeto brilhante que segurava na mão. Era um relógio, e Lucas logo percebeu que o conhecia. Este relógio é a chave. Isso vai abrir as portas para o seu futuro. Lucas ficou paralisado. Não pode ser. Ele olhou para Sofia, que olhava de volta com medo e esperança misturados. Mas antes que pudesse esclarecer tudo, a porta do armazém começou a se abrir lentamente. Uma figura surgiu nas sombras e Lucas sentiu uma onda de terror. Quando a silhueta se tornou clara, seu coração disparou. Era Marta, sua antiga colega de escola, que ele não via há anos. Lucas, eu não posso acreditar que você está aqui. Ela parecia pálida, mas determinada. Você também se meteu nisso? Lucas perguntou, olhando para ela, a confusão tomando conta de seu coração. O homem ao seu lado agora parecia uma ameaça real. Marta, o que você está fazendo aqui? Você precisa ouvir, ela disse, a voz tremendo. Sofia, ela não é só filha da sua namorada. Ela é a descendente de uma linha antiga, uma linhagem poderosa. E todos querem o que ela representa. Que porra é essa, Marta? Lucas gritou, a frustração transbordando. Isso tudo é muito pra mim. É verdade. E você precisa saber que a mãe dela não é quem você pensa que é. A declaração estilhaçou o silêncio, e Lucas sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Como assim? Ele olhou para Sofia, que agora estava em choque absoluto, sem entender. O olhar de Marta se firmou em Lucas, e as próximas palavras a deixaram atordoado. Marta é a verdade, sussurrou, sem conseguir completar a frase, quando um estrondo provocou uma nova onda de pânico. O teto do armazém começava a desabar. Sofia, segura minha mão, Lucas gritou, puxando a menina. Mas ele foi incapaz de ver a explosão que se aproximava. Uma nova figura, com uma máscara coberta de cinzas, entrou correndo. Era um dos capangas que buscava a menina. E agora, todos estavam em perigo. A fumaça estava espessa e Lucas sentia seu peito apertar. Nós precisamos sair. Ele segurou Sofia com força, mas Marta estava paralisada, seu olhar fixo na entrada. Antes que pudessem se mover, uma nova onda de ruídos ecoou, e um grito chamou a atenção de todos. Parem! Polícia! Lucas virou, mas a confusão tomou conta. A polícia já estava ali, e não havia saída. A revelação pressionava a mente de Lucas. Ele sabia que a vida de sua filha estava em jogo. O que havia acontecido com a mãe dela? O que mais estava escondido sob as camadas daquela história? E à medida que mais figuras surgiram, ele percebeu. Havia um jogo ainda maior em movimento. E todos estavam em risco. Ele olhou para Sofia, os olhos claros dela refletindo uma mistura de confiança e medo. Uma linha do destino estava prestes a ser quebrada, e Lucas precisava agir. O tempo estava se esgotando, e ele sentia como se tudo deixasse de fazer sentido. As conexões começavam a se desfazer, e o que antes era uma simples festa tinha se tornado um verdadeiro labirinto de mentiras e segredos. O que realmente esperava por eles naquelas sombras? Sofia segurou forte a mão de Lucas, enquanto eles encaravam a estrutura ameaçando desabar. A única certeza era que tudo estava apenas começando a sair do controle, e cada passo que davam os levava mais fundo no mistério, sem saber como e quando. Ele segurou a mão dela com firmeza, tentando transmitir proteção em meio ao caos que reinava. As paredes do armazém estavam desmoronando. O eco dos gritos e barulhos de sirenes ao fundo se misturavam com a fumaça que envolvia o ambiente. Não podemos ficar aqui, ele disse, com uma voz que tentava soar calma, mas o medo transparecia. Frente a eles, o homem que dizia ser seu pai parecia se divertir com a situação.
Você não pode escapar do seu destino, Lucas. Basta. Ele não queria ouvir mais. Sofia, venha! Lucas puxou a menina, correndo em direção à saída, determinado a protegê-la. A cada passo, o chão parecia mais instável e o tempo se tornava cada vez mais curto. Mas então, Marta gritou de novo. Esperem, a verdade está em jogo. Lucas hesitou. A vontade de ouvir a amiga o deteve por um momento. Se você não souber tudo, não poderá salvar Sofia. Ele se virou, mas a urgência cresceu dentro dele. Marta, não é o momento. Mas enquanto isso, o homem mascarado se aproximava, decidido. Lucas olhou para Sofia, seus olhos suplicantes pedindo respostas. Confia em mim, filha. Com um movimento rápido, o avô de Lucas disse: a proteção de Sofia está em seus genes. Você só precisa aceitá-la. E nesse instante, uma nova estrondosa explosão ecoou, sacudindo o armazém. Corre! Lucas gritou. E juntos pai e filha correram para a saída. Em meio à fumaça, Lucas se lembrou das palavras de Clara. Sofia é a chave para tudo. O peso da realidade estava quase demais para suportar. Quando finalmente chegaram à luz do dia, o ar era fresco, mas a situação ainda era crítica. Policiais cercavam o local e a sirene ressoava ao fundo. Nós estamos seguros agora, Sofia, Lucas disse, mas sua voz tremia. Nós estamos seguros agora. Não, não estamos, ela respondeu com medo, e a sensação de pânico tomou conta dele. O que mais estamos perdendo, pai? No momento certo, eu vou explicar. Lucas insistiu. Mas exatamente então, Marta apareceu, agora com uma expressão de determinação. Precisamos nos unir. Não podemos deixá-los ganhar. De repente, um novo grupo de pessoas surgiu, cercando-os. Era a mãe de Sofia, seu olhar cheio de desespero. Sofia, eu não vou deixar você! Lucas a encarou, um misto de raiva e compaixão em seu coração. Como assim tudo isso se desdobrava diante dele? Por que você não me contou? Sofia perguntou, lágrimas nos olhos. Por que temos que viver assim? A mulher hesitou, mas a verdade estava começando a emergir. Ao longe, o homem que se dizia pai continuava a gritar. As forças estavam se reunindo, e Lucas sabia que mais mistérios iriam surgir, mas nada que não pudesse ser enfrentado. Precisamos sair daqui, agora! Gritou Marta, o pânico começando a se espalhar. Lucas concordou, e eles todos começaram a correr, deixando para trás os fantasmas do passado, mas não sem levar os novos segredos. Enquanto escapavam, um grito cortou o ar. Não pense que isso acabou. Era o homem mascarado, a sombra dele seguindo-os. A tensão aumentou, e tudo parecia desmoronar mais uma vez. Mas lá estava Sofia, forte ao lado dele. Lucas olhou para a filha, e em seu coração, a certeza de que, não importa a verdade ou o que viesse a seguir, ele faria qualquer coisa para salvá-la. Só havia um caminho para frente, e ele estava pronto para enfrentá-lo. E enquanto deixavam a poeira do armazém para trás, o futuro se tornava uma página em branco, cheia de possibilidades. Então, enquanto os ventos da mudança sopravam ao seu redor, uma sensação de renovação preenchia o ar. Mas havia perguntas sem resposta. O que mais estava oculto atrás daquela linhagem? Quem mais estava à espreita? E, acima de tudo, seria Lucas forte o suficiente para enfrentar o que estava por vir? Antes que o som das sirenes pudesse desaparecer por completo, é hora de encerrar. Se você não quer perder as próximas histórias, se inscreva agora no canal. Você precisa estar junto conosco nessa jornada. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar quem também precisa ouvir essa história. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias. Sua participação é essencial. Vamos juntos rumo ao inesperado.